Bem, pessoal, boa noite a todos e todas. Fazer uma live aqui agora, fazer um grande e importante diálogo com o meu querido amigo Fábio Naois, esperando aparecer aqui um Instagram da Ciduscom. Deixa eu mandar aqui, ver se aparece. Já mandei aqui, esperando. Já apareceu, vamos lá. Grande Marcelo Rosa, meu querido amigo, vamos fazer uma live aí qualquer dia desse, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Boa noite, tudo bem, Duarte? Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa Prazer falar noite, contigo aqui pela tudo bem? live. Tudo bem, prazer é nosso. Eu estava acompanhando aí a live com o Marcelo, foi muito boa, viu? É importante esses diálogos aí. Acho que é muito importante, muito louvável. Não para você, mas para nós mesmo, para a população, para todo mundo, esses diálogos aí são muito importantes. Até porque você hoje é um deputado, né? E acho que isso é muito importante, esses diálogos aí. Parabéns aí pela live anterior. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço aí pela atenção, pela disponibilidade para aceitar o nosso convite. Na verdade, é importante para todos nós, não só para que a gente possa ter acesso à informação, mas porque informação é poder e é importante, nesse momento, mais do que nunca, aprender com essa experiência tão triste que a gente está vivendo e aprender para poder ter, obviamente, maiores sucessos, né? Maiores experiências positivas lá no futuro de retomada econômica, né? Quanto maior o sucesso das empresas, maior o sucesso dos seus profissionais e, consequentemente, da nossa cidade, do nosso estado. Quero apresentar aqui a vocês que talvez não estejam reconhecendo. Esse é o Fábio Naus. Fábio Naus é engenheiro, empresário da construção civil há 28 anos. Fábio, eu acho que É a tua idade, né? praticamente a minha idade, pouca coisa. É presidente da Ciduscom, vice-presidente da FIEMA e da Associação Comercial do Maranhão. E vai compartilhar aqui com a gente algumas experiências sobre empreendedorismo, a importância da construção civil para a retomada econômica. Fábio, qual é a experiência que vocês estão tendo? Com certeza não é algo agradável, mas como é que está o setor aí da construção civil aqui em São Luís, na Grandília e no Maranhão? Boa noite novamente. Ontem você teve uma live com o Irineu, né, que representava o Sindicato dos Trabalhadores. Eu não consegui ver, eu estava em outros compromissos, mas assim é importante frisar que até mesmo o nome aqui, a união, faz a diferença dessa live que foi marcada por nós hoje, é o que marca realmente isso. A gente tem uma união muito grande entre empresários, empresas e empregados, colaboradores. Então, isso fez... Ó, o Irineu já até entrou aqui, ó. A gente tem Acompanhando. essa... Parece assim que é até combinado, mas não é não. Eu nem falei com o Irineu nesses 2 dias. Então, assim, essa união tem feito uma diferença muito grande aqui no convívio com essa pandemia. Ninguém estava preparado, como todos nós já falamos. E nós tomamos aí várias providências, procuramos nos adequar a todas as leis, tanto federais quanto estaduais, todas as MPs, e procurar trazer também e implantar boas práticas, que eu acho que isso foi o que foi mais importante e está fazendo um diferencial. Mas é claro que existem várias preocupações, vários assuntos a serem tratados, vários bodes que eu sempre digo que tem que ser colocado na sala, para que emergiu muita coisa nesse momento, né? A gente tinha muita coisa também que não estava legal, que não estava ok. Então, eu acho que é um momento importante de se tratar esses assuntos e procurar soluções. Claro que não vai se resolver tudo, mas procurar encaminhar muitas coisas, né? Então, essa união aí tem feito uma diferença muito grande. Fábio, antes da pandemia, nos tempos normais, né, antes dessa situação, dessa crise econômica, dessa crise sanitária, quais eram as principais, se pudesse elencar assim, as três principais dificuldades que o setor da construção civil enfrentava e enfrenta, né, aqui em São Luís e no Maranhão? Eu imagino que a informalidade ela deve ser considerada uma das primeiras. Eu vi Marcelo falando isso agora, eu disse, rapaz, Marcelo está puxando a mesma conversa que eu. E eu acho que isso aí para qualquer um agora vai passar a ser.
Porque quando eu tenho no meu, eu tenho raio-x, eu tenho pesquisas e eu tenho dados. Então, eu tenho 66% da cadeia da construção, ela está na informalidade. Eu represento 34% que carrega nos ombros, né? Toda a responsabilidade, todas as leis e todos esses números. Os números do Maranhão, eles são muito altos em relação a coisas ruins, mas a coisas boas também. Nós também somos grandes, principalmente no setor da construção. Mas esse setor da informalidade, ele precisa ser atacado, principalmente numa época dessa. Quando você dá um lockdown, por exemplo, você dá um lockdown, nós fomos os primeiros que aderimos aí ao lockdown, fizemos e paramos. Nós paramos a nossa cadeia de quem tem carteira assinada, de quem é formal, de quem tem empresa que cumpre a legislação. Se tem um erro aqui ou outro, não vem ao caso. Mas no ser, na essência, nós cumprimos. Mas e esses outros que não pararam? Eu tenho vários e vários exemplos que não pararam, inclusive de pessoas que convivem conosco, que acham que aquilo não é com você, ou aquele que está fazendo 2 casas, ou aquele que está fazendo sua clínica. Nós temos que botar, eu fico falando assim muito rasteiramente, mas é a minha forma de dizer, para chegar mesmo mais junto até das pessoas que estão falando, como é que eu vou tratar um assunto desse sem eu tratar da informalidade? Então, esse eu consideraria o primeiro. O segundo é a dificuldade de nós trazermos insumo, e isso é uma coisa que nós temos que debater muito, porque nós não temos fábrica aqui. E a indústria do Maranhão é a indústria da construção. Tudo que nós trazemos é exatamente de fora. Tudo nós trazemos, né, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né, da própria Fortaleza. Nós não temos aqui uma fábrica de nada. E tudo nosso é terceirizado. Nós precisamos de muitos insumos. São mais de 8 mil itens que a gente trabalha na construção civil. Não é como a construção pesada que você tem ali 100 itens, não é? Você tem 8 mil itens, aquilo é muito difícil você ter. Então, é uma gama muito grande, né? E de dificuldades para a gente ter esse transporte. Aqui é fim de linha. São coisas que vêm se acumulando durante muitos anos. E aí entra a diferença de CMS, mas aí eu vou botar a terceira, não seria diferença de CMS, mas botaria insegurança jurídica, que é uma área que você milita, né? Eu estava lendo aí também seu currículo aí no perfil aí e tal, que eu estava aguardando. Então, a insegurança jurídica não é só aqui, não é uma questão no Maranhão, é o setor da construção como um todo, ele passa por uma insegurança jurídica muito forte, visto distratos, visto leis de toda a monta aí, tanto de ICMS, de ISS que a gente paga ISS, ICMS, diferenças de alíquotas, imposto de renda e por aí vai. Fora as legislações que acabam se confundindo uma com a outra, principalmente a ambiental, não é? Então, esses seriam os 3 gargalos aí, os 3 maiores problemas que acabam sendo também, eu acho que nacionalmente. Mas esse também das legislações, e aí eu entraria em alguns assuntos que eu fico sendo chato, mas eu vou lutar até a hora que for possível. O plano diretor de São Luís ele é muito importante, não só de São Luís como metropolitano, mas ele rege também. Então, por que eu falo de insegurança jurídica? Sim. Porque eu tenho uma lei que está aí desde 1992, que teve uma atualização no uso e ocupação do solo, e em 2010, se eu não me engano. E, então, a gente está aí com leis atrasadas que não tinham. Muitas coisas mudaram, muitas coisas mudam. Até a forma da gente não tinha drone, não tinha satélite. Foi feito todo um debate, uma escuta, mas ao final não se decidiu nada, né? Aquilo tramitou aí, há uma politização, viu, Duarte? Eu não sou contra a política, você também é um político, eu sou, na verdade, um ativista, vamos dizer, eu sou um político sindical, mas assim, eu entrei porque sou representante de uma minoria que venho de obra pública, e uma empresa não é grande, não tem esses nomes todos, mas eu sempre fui incomodado, tipo, o Marcelo estava até falando da sua vida, sempre fui incomodado e sempre quis ir a mais, então sempre procurei ir para esse associativismo, e fui para dentro do sindicato e lá eu fiquei conhecendo essas coisas e acabei chegando, né, à presidência de um sindicato depois de 20 anos. Não foi assim, de uma hora para outra, também ninguém me pegou pela mão e me colocou lá. E aí nós passamos a participar de tudo, mas politizaram muito
o debate plano que tem que diretor, a ser... discussão, ele passou a não ser uma diretriz de como você deve fazer as coisas para você discutir políticas públicas, e que já é consequência de alguma coisa. Mas aí eu sempre coloco, e às vezes as pessoas talvez se sentissem ofendidas, as que estavam lá na sala, ou induzidas, ou por má fé, quando a gente fala dessa coisa da informalidade, ela cai na invasão também. As pessoas precisam de moradias. E agora, na pandemia, isso aflorou mais ainda. Aonde é que tem o serviço de saúde? Aonde é que tem o serviço de educação? Aonde está a população? É aqui na capital. Por isso, é aqui na região metropolitana. É por isso que nós tivemos uma maior proliferação aqui. As pessoas estão mais aqui. E como é que elas vivem? Coabitando naquelas moradias muito ruins. Nós temos o maior déficit habitacional do Brasil. Então, nós precisamos discutir isso. Onde eu posso construir, onde eu tenho que preservar, aonde eu posso construir indústria, onde eu posso construir habitação. Não pode a gente ficar vendo bem aqui. Eu gostaria muito de lhe provocar nisso, né? Invasões em avenidas por aqui, não é? Bem na nossa cara, e a gente dizendo, não, rapaz, quem está errado é uma empresa que é formal. Não pode. Consequentemente, Fábio, esse debate é muito importante, é por isso que eu tento ao máximo democratizar. Tu deve ter percebido a live com o Marcelo, a gente começou a trazer assuntos que demonstram que a indústria do entretenimento ela é importante para gerar emprego, desenvolvimento, consequentemente aumentar a arrecadação e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A partir do momento que a gente tem um plano diretor que não é atualizado, um plano diretor que não foi atualizado, por falta de técnica política, por falta de coragem política, por falta de boa vontade política, a gente gera um prejuízo social tremendo. Porque a partir do momento que as empresas elas não conseguem investir, não conseguem gerar os seus negócios, consequentemente não vão conseguir empregar, consequentemente reduz a arrecadação, porque quando tem uma obra, essa obra ela vai gerar uma arrecadação maior para o Estado, vai gerar uma arrecadação maior para o município, vai aumentar o poder o poder aquisitivo desses empregados, que consequentemente vão consumir. Quando a pessoa está empregada e formalmente empregada, ela aumenta o seu poder de consumo e consequentemente aumenta a arrecadação. Então, se não tem essa sensibilidade quanto à importância daquela ação, isso aí gera um prejuízo terrível. E eu digo isso, Marcelo, porque a gente talvez precise refletir mais de ter políticos mais gestores do que políticos exclusivamente políticos. E não é um discurso contra a política, não. Pelo contrário, a gente precisa da política. E a gente precisa da boa política. O que é boa política? É essa que permite o diálogo, que aprende. Eu quero registrar aqui, Fábio, que a gente conversa, eu acho que mais quando se encontra na igreja ou quando se encontra no Cleves. Rapaz, é impressionante. Toda vez que eu vou no Dr. Cleves, quem eu encontro lá? Eu já fui lá hoje. Eu não fui. Eu entrando, saindo, é o Fábio. Então, a gente sempre que nessa última vez que a gente se encontrou, a gente teve uma conversa e falou assim, cara, vamos fazer uma live. É importante a gente compartilhar esse pensamento, esse sentimento com as pessoas. A gente precisa trazer, Duarte, olha o que você está dizendo, olha, onde eu tenho que criticar, eu critico, onde eu tenho que elogiar, eu vou criticando, mas assim, também não sou dono de verdade. Mas, quando o governo federal faz um saque do FGTS de 40 bilhões, de R$ 500, é melhor você fazer isso ou você gerar 400 mil empregos durante 3 anos, a pessoa ganhando em média R$ 1.500. Não é? Não se pensa nisso, no impacto? Não é? Com certeza. Ou se faz só a política pela política. É isso que nós queremos ver de verdadeiro valor na política. É esse, é um pensamento. É não fazer a coisa só para o pessoal bater palma, vou pegar R$ 500, vou fazer um churrasco, vou comprar coisa que vem da China. Isso vai adiantar, vai levar a minha vida? Ou eu vou ter um emprego pelo menos durante 3 anos, que as obras habitacionais dariam para a gente criar no Minha Casa Minha Vida 400 mil empregos com esses 40 bilhões. Então, esse tipo de discussão é que a gente vem trazer, quer trazer à baila e mostrar da importância dessa cadeia. Inclusive, a cadeia da construção, ela reúne 92 cadeias. Nós somos uma grande caixa d'água que tem 92 torneiras. Por isso, eu sempre digo que se for vista como o vetor
do reinício ou de todo o crescimento, ela não vai, ela sempre tem que ser o vetor e não a consequência. Não esperar melhorar a economia para você investir na construção, porque a construção é a que mais gera empregos e mais rápido. E nesse momento, claro, nós estamos preocupados com as pessoas, estamos preocupados com a pandemia, mas vai ter um após e a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar sabendo para onde vai, planejar. Que aí eu caí no plano diretor. Uma obra são 7 anos, desde quando eu compro o terreno ao eu entregar, né, o apartamento para a pessoa, né? Até o Cleudson está entrando aí, ex-presidente do CREA, né? E é um amigo nosso, também associado do Sinduscom. E ele tem mostrado aí também, a gente tem conversado com os sindicatos de engenheiros, com o CREA, com o CAL, né, com outras entidades, exatamente para a gente colocar um debate diferenciado de outros tempos para cá, para a gente poder decidir o que nós queremos da nossa cidade e para onde nós queremos ir, não só aqui, mas no Maranhão como um todo. Olha, Fábio, tem olha como é que são essas coisas de ficar em casa, né? A Gabi, ela fala assim que a Judite é protagonista da live, adorei a sua participação. Não sei se tu percebeu. Eu tô aqui, a cachorrinha passou aqui atrás. Rapaz, é por isso que elas estão rindo aqui. A Gabi mora aqui, né? Elas estão rindo. Agora que eu entendi porque elas estão, eu já ia brigar com elas que eu não estava entendendo, né? Mas... Pô, ela passou aqui, foi só ela chamar. E é assim, cara, impressionante. Começa uma live, não importa qual assunto, ela começa a rodar, ela quer participar, ela quer assistir. Então, tu tá vendo como tu tem fã, que elas conhecem, sabem que é Judite e tudo, e eu não sabia. Eu tava querendo até entender. Rapaz, impressionante, ela falou. Aí. A Gabi falou, a gente passou aqui por trás, impressionante. Mas, amigo, isso que tu fala é muito importante, aumentar essa sensibilidade das pessoas para que compreendam. Eu um dia conversava com o Luiz Fernando, que foi prefeito de São José de Ribamar, hoje secretário do governo Flávio Dino, e ele falava da importância de se gerar empregos na iniciativa privada. Sim, de gerar empregos na iniciativa privada. Porque quando o governador Flávio Dino, a exemplo, ele antecipa o salário do servidor, ele paga o salário do servidor, por exemplo, antes do Carnaval, antes do São João, é exatamente para impulsionar a economia. Só que é mais importante, do ponto de vista econômico, do que essas políticas que são fundamentais, é fomentar a geração de emprego, de postos de trabalho na iniciativa privada. E você trouxe aí uma percepção fantástica, que é por meio dessas obras públicas, né? Tu pode falar um pouco mais sobre isso? Privados, habitacionais, mas também obras públicas, investimento na construção, né? É importante. Isso é muito importante. A gente tem que discutir e o que eu ia dizer que esse nosso nicho aí, só para você entender e refletir. Em abril, nós vendemos mais imóveis do que em março. O que nós fizemos? Nós não ficamos chorando pitangas, nós fomos vender os lenços. Nós fomos até a Caixa Econômica, que é a detentora... Eu vi, tem até um comercial passando na televisão, uma campanha nova de vocês, né? Que campanha é essa, Fábio? Isso é uma importante coisa para todos que estão nos assistindo. A pessoa que está comprando, ela só vai pagar depois que receber o imóvel 6 meses depois. A primeira prestação é só com 6 meses depois. Compra agora e paga só depois de 6 meses, né? Até você receber o imóvel, você paga aquele seguro e uma coisa. É uma taxa mínima, acho que não dá R$50, 40, R$50, que é uma taxa de seguro e tal que você paga. Quando você recebe a chave, só vai pagar a primeira prestação e daqui a 6 meses. Você tem um voucher de R$3.000 que eles estão dando, que não é pouco para quem compra um apartamento de 100 a 120, 130 mil. 3 mil você consegue comprar geladeira, fogão, uma cama, já está pelo menos mais dentro do que fora. Não é? Então, é importante. As menores taxas do mercado. Então, nós reunimos as construtoras de todo o Brasil e aqui no Maranhão também. Fizemos um programa aí, Vem Morar Maranhão, e que a gente fez a mudança no sentido de otimizar as vendas online, de você não precisar visitar, nesse momento de pandemia, as obras. Aí estamos fazendo tour virtual, estamos fazendo imagens de drone, inclusive da própria sacada, para você ver como vai ficar, a simulação de como vai estar a insolação, né, no ano que vem, em junho, no meu aniversário, como é que vai estar a minha sala, você consegue olhar, né? Quando você decide,
para fazer a visita, se quiser fazer, já vai direto lá naquele imóvel. Você já não vai mais em 10 visitas, então diminui também essa tramitação, essa circulação de pessoas. E uma coisa muito importante, esses contratos estão sendo assinados pela Caixa, pelas empresas e pelo mutuário eletronicamente. Então, é uma vantagem assim, muito grande, é um avanço, e a gente vai ter que se modernizar em todas as categorias. Mas essa a gente já entrou muito fortemente e tentando também não desaquecer o mercado que tanto emprega, que é esse do imobiliário. Só para ver se ficou claro aqui, esses imóveis têm um público específico que possa adquirir ou qualquer pessoa que queira, inclusive agora, eu quero fazer um investimento, quero adquirir esse imóvel... Qualquer pessoa que compre pela Caixa, né? Que é a que está fazendo essa promoção junto conosco. É a Caixa Econômica, que é a maior financiadora de imóveis, né? Ela tem a menor taxa e ela tem 4 formas de financiamento. Então, qualquer imóvel, até 1,5 milhão, você consegue fazer essas transações. Claro que tem um público-alvo mais forte, que é aqueles que ganham até 6 salários mínimos, né? Que Sim. utilizam o faixa 1,5 e 2. Não é quem ganha 1,5 nem 2 salários, não é isso. O faixa 1,5 é quem ganha de 1.850 a 2.350 e o faixa 2 de quem ganha de 3 salários a 6 salários. Então, você se enquadra ali. Ainda tem mais, Eduardo, eu ia me esquecendo, tem o subsídio que o governo federal dá. Então, o que é o subsídio, sendo mais rasteiro? Aquele apartamento ele custa 140 mil, dependendo se você é casado, se tem filho ou não, há feito um cálculo pelo sistema da Caixa Econômica, e aí o governo federal paga para você 10, 15, até 21 mil reais de subsídio, que abate de sua prestação. Ou seja, uma pessoa que, em média, esses apartamentos de 2 quartos tem um aluguel de 1 mil reais aqui, ele passa a ter uma prestação de uma coisa que é sua de 600 a 700 reais. Perfeito, excelente. Então, essa já foi uma medida criativa, né? Uma das alternativas, né, nesse período de crise, de pandemia, de isolamento, é agir de forma criativa. Então, vocês criaram esse programa, facilitaram a aquisição para poder incentivar até mesmo que as pessoas mantivessem aí um padrão mínimo de consumo. Tem algumas pessoas participando aqui, Fábio, a Geise, ela fala assim, um dos maiores setores geradores de emprego é a indústria e a construção civil. Acredito que os associados ao Sinduscom estão tendo responsabilidade e medidas de proteção para continuar trabalhando. Aqui ela já faz um comentário no sentido da retomada dessas atividades. Antes de falar da retomada das atividades, Fábio, com quantas pessoas mais ou menos, não sei se tu tem esse dado concreto, mas quantas pessoas hoje estão formalmente vinculadas, empregadas no setor da construção civil no Maranhão e em São Luís? Até dezembro, 44.683 de carteira assinada. Maranhão? No Maranhão. No Maranhão. E São Luís, tem um dado só de São Luís? 8,62% de da massa de empregados do Maranhão. Isso na construção no QNAI 41, 42 e 43, ou seja, nas empresas. Se eu for colocar toda a cadeia, isso vai a mais de 250 mil pessoas empregadas. O que é toda a cadeia? É exatamente aquele cara que trabalha com vidro, com o gesso, com o alumínio, o que me fornece alimentação, o que é transportador. São várias cadeias que são agregadas a nós, né? Mas formalmente, no nosso QNAI, são 43 mil. Sendo que desses, 27 mil estão ancorados aqui em São Luís. Então, é uma cadeia 27 mil famílias. Por isso que nós aderimos efetivamente. O Irineu está aí, ele está acompanhando e ele sabe que uma decisão nossa ela tem que ser com muita responsabilidade. Por isso, a gente, desde o primeiro momento, fez questão de chamar o Sindicato dos Trabalhadores para estar ombreado conosco na nossa administração. Eu já estou com 7 anos, né? Estou no segundo mandato, e eu sempre quis fazer isso. O presidente não é o Irineu, é o Humberto França Mendes, que a gente quer louvar. Ontem eu acabei chamando ele de presidente na live, diretor. Ele é diretor, mas é porque ele acompanha, na verdade... Ele é muito engajado, tem o Jorge também, que sempre participa, mas o Irineu é diretor de comunicação e, como é diferenciado, ele acabou assumindo essa parte também de conversar conosco. Ele faz um diálogo muito importante comigo, com os empresários, e leva lá a Humberto, porque o Humberto ainda está analógico.
ele não quer nem o telefone, ele não quer ter o Zap. E ele era daqueles ativistas mesmo, sindicalistas, e ia para lá. Mas hoje a gente tem uma parceria muito grande, inclusive solidária. Nós acabamos de fazer uma arrecadação de cesta básica que foi feita lá para o Sindicato dos Trabalhadores, que eles que estão distribuindo. A gente tem várias ações juntos, como um projeto comunitário que nós temos chamado Comunidade Ativa, que eu acho que o Irineu pode ter falado. E então a gente... Essa cadeia ela é muito importante quando a gente para efetivamente, que a gente dá uma hora. Tem uma única empresa só, nossa aqui, ela tem 2.600 funcionários, não é? Aqui, não é? Nessa região. Então a gente precisa, é uma ordem muito forte. Eu vou dizer, eu vou ser contra ou não. Não, a gente tem que cumprir a legislação, o lockdown. Nós respeitamos, e aí quando foi no dia 18, como nós somos serviços essenciais, nós continuamos. Agora, é muito bom colocar que desde o primeiro momento nós tomamos várias providências. E é isso que eu quero te perguntar. A continuidade dessas atividades, para tranquilizar as pessoas. O Irineu conversou comigo ontem. Quais foram as medidas, quais foram os protocolos que vocês criaram exatamente para poder retomar as atividades? Qual a importância disso? Aquilo que a gente conversava, é bom falar aqui, Fábio, qual a importância disso para o trabalhador, né, da construção civil, da continuidade dessas atividades? Total. Eu até fiz um vídeo ontem, que eu estava dentro de uma obra assim, 6 horas da manhã, dizendo que eu não sou só de ficar no discurso, eu estava lá fazendo. E quando a gente chega, que a gente vê a nossa ação, porque nós nos juntamos junto com o SESI, eu também sou o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, essa Câmara, ela coordena e agrega todos os Sinduscons do Brasil. E ela fica lá em Brasília, é a nossa entidade maior, vamos dizer assim, a CEBIC. Então, nós já tínhamos uma cartilha desde o início. E nós aqui, o Sindicato dos Trabalhadores e o Sinduscon, implantamos logo lá no início, lá no começo de abril. Ou seja, afastamos quem era maior de 60, afastamos quem tem conformidades, doenças do coração. O público de risco já foi totalmente isolado e continua. Continua. Aí é um outro problema que eu venho trazer e trouxe no meu diálogo com o governo do estado, porque nós fomos um dos primeiros a fazer o protocolo. Ontem o governador ele lançou, né, a nova medida provisória, né, o novo decreto, né, na verdade. Decreto. E ele diz que vão ser lançados por setoriais nesses próximos dias a nossa, e já está bastante discutida, né? Eu acho que já está até batido o martelo. Nós discutimos bastante, e só num dia nós fizemos 5 reuniões virtuais dessa, mas com muita gente, outras depois menores, e conseguimos chegar a um consenso. Mas aí eu já tinha a cartilha, e não era só uma cartilha, eu tinha vários vídeos, vários depoimentos, inclusive de trabalhadores, do que nós estamos fazendo lá. Nós criamos aqui até máquinas que você, com o pé, coloca o álcool em gel ou o sabão e a água, você não utiliza as mãos, para você não se contaminar. Nós botamos máscaras para todo mundo desde o início, nós estamos distribuindo, e aí eu agreguei com o SESI. Levei o SESI com apoio psicológico e distribuindo kits para as pessoas levarem para casa. Álcool em gel, sabão, máscara, para ele ser um difusor disso para a sua família e para o entorno. Não é porque não adianta ele estar ali, sabendo, sendo cuidado quando ele está trabalhando, chegou em casa e não tem nenhuma máscara, nem a sua família tem, ou às vezes não tem condição nem de comprar, então a gente levou, né? Tem pessoas de todo dia, tem ajudante, tem pedreiro, tem outras coisas. Então nós fizemos. E aí, na segunda-feira, eu estou falando muito, mas você está me perguntando das ações. Não, perfeito. Na verdade, Fábio, é importante. O Marcelo falou a mesma coisa. Não, Duarte, eu falei muito, mas é isso. Quando eu faço essas lives, é porque, de fato, eu, Duarte, quero ouvir vocês. E ele falou uma coisa importante, que em 20 anos atrás não se tinha nem esse diálogo. Eu entrei no Sinduscon, hoje eu já me sinto bastante feliz por isso, por eu ter levado a importância dessa categoria para os nossos gestores, para as nossas autoridades, né? Que pelo menos nos escutam. Eu escuto mesmo. Ontem mesmo eu estava falando com o presidente Otelino. É uma coisa que o pessoal pensa que aquilo era inacessível. Eu falei com ele no WhatsApp e ele me ligou. Então, assim, nós temos uma relação com todos aí da administração, e aí não tem partidarismo,
muito boa, levando a bandeira, mas nem sempre nós estamos certos. E aí, ontem, Duarte, na segunda, nós incrementamos essas ações. Fora isso, nós entramos com horários diferenciados, entre as 7, 7h30, 8. Horários de almoço, 11, 11h30, 12, para que não seja aquele aglomerado lá. Tem obra que tem 300, 80, 300, e isso aí, nós temos vários vídeos, várias fotos, e está acontecendo nas nossas obras. Aí ontem entramos com testes às cegas. Eu estou falando o dado técnico, que foi que o nosso superintendente, que você conhece, que é o Diogo Lima, que era da prefeitura, hoje ele é o nosso superintendente lá do SESI, ele incorporou bastante comigo isso, e ontem nós entramos com testes. Então, numa obra que tinha 90 pessoas ontem, 88, nós fizemos 13 testes. E aí, a partir de lá, nós vamos acompanhar essas pessoas que nós fizemos teste. Quem era aqui ficou gripado nos últimos 14 dias, tem alguém e tal, para que a gente faça uma amostragem. Estamos indo amanhã em outra obra, estamos indo em obras habitacionais, obras de obras públicas, obras industriais da Vale do Rio Doce, fazendo isso também para fazer uma amostra ampla de todo o mercado para a gente poder acompanhar e também ajudar as nossas autoridades sanitárias. Fantástico. E assim, são medidas que garantem, obviamente, a vida, a saúde, a segurança desses funcionários, das suas famílias. Como tu falou, é importante se preocupar porque esse agente ele pode ser um transmissor, às vezes assintomático, ele levar o vírus tanto para dentro de casa como para o ambiente de trabalho, e permite a continuidade dessas atividades. É um dado importante porque, de fato, a gente está vivendo um momento completamente terrível, ao tempo em que tem pessoas que estão morrendo, e muita gente está morrendo. Eu falei para o Marcelo, e repito aqui, ontem, 2 pessoas próximas perderam o pai e o avô. Hoje eu recebi a notícia de que um salão de beleza que funciona no São Luís Shopping demitiu absolutamente todos os seus funcionários, todos os funcionários, e aquilo ali são pessoas que têm as suas famílias. E que saíram até de receber os 600, né? Parece que na última MP não vão nem poder receber. Pois é, então, assim, de fato, medidas como essa são importantes. Por isso, eu volto naquele debate que era um problema antes da pandemia, continua sendo um problema agora e não pode ser um problema pós-pandemia, que é a questão do plano diretor. Fábio, se você fosse hoje responsável por esse plano diretor, quais são as medidas que você corrigiria, manteria, para que esse plano pudesse ser aprovado o mais breve possível, voltando naquela técnica lá dos 3 principais pontos, né? Quais são os 3 principais pontos que você modificaria, quais são os 3 principais pontos que você manteria, quais são os 3 principais resultados que esse plano atualizado garantiria aqui na cidade de São Luís? Olha, a gente estava, há 3 anos atrás, já bem adiantado na discussão dentro do CONCID. E a gente já estava falando de uso e ocupação do solo, que quer dizer tamanho, gabarito, quantos andares poderia ter e quais os afastamentos no básico. E como venceu os 10 anos, o Ministério Público entrou com uma representação contra a Prefeitura, se voltou tudo atrás, parou aquele para se fazer o planejamento do uso e ocupação do solo, o que é urbano e o que é cidade, né? E o que é urbano e o que é rural. E aí nós perdemos aquele trabalho, ficou para lá durante um trabalho que tinha sido feito durante 6 anos. Parou lá e aí voltamos a carga para começar. E no meio disso se politizou muito, muito, muito a discussão. Uma discussão de plano diretor, ela é eminentemente técnica. Politizou do ponto de vista de política partidária. Inclusive, como eu sou de um sindicato, pode ter sindicatos, associações de bairro, mas que acabam sendo ligadas a algum político com mandato ou não, que acabam querendo atacar ou não uma administração, acabam querendo atacar políticas. Não quer resolver, quer criar mais problema. Porque você veja,
a região do Porto do Itaqui, ela tem que ter um retroporto. Você precisa entender como é que aquilo funciona e dizer, nós vamos estancar ou vamos continuar crescendo para gerar emprego e renda. Está vindo a ferrovia aí, como é que fica? Como é que funciona? Né? Você tem que ter essas áreas delimitadas. E aí, não, porque estão expulsando as comunidades e tal, então eu entendo isso. Então, eu acho que a primeira coisa era realmente ter técnicos para embasarem essa discussão. Aí se discute muito. Está entrando ou não está entrando naquela área? Se fala verdades que não são verdades, que ficam sendo repetidas, mas que existem equipamentos, existem programas, técnicas que podem lhe comprovar, aferir se estamos ou não entrando. Porque está acabando com 40% da zona rural. Porque está isso, porque está aquilo. Quando numa conta nossa não dá 10% que está entrando, mas dentro desse que está entrando, existem invasões que já estão lá, proliferadas há muito tempo, e Minha Casa Minha Vida, que foram construídos nos últimos 10 anos, que não constavam de lá. Você não pode me dizer que eu fiz um conjunto de 2.000, 3.000 unidades lá na região, por exemplo, do Maracanã, e eu tenho que considerar ali zona rural. Quando tem pavimentação, quando tem casa, quando tem luz, né? Quando tem asfalto, não é isso? Então, a gente tem que saber o que é e considerar e botar essa discussão para ser técnica, né? E aí, como nós estamos num ano político e eleitoral, ficou muito mais difícil, porque o que está lá na Câmara é simplesmente para essa primeira parte, para saber o que é rural e o que é urbano, para depois de votar, passar por uso e ocupação do solo. E aí, o que é que vai dizer? Aonde eu posso construir, aonde eu não posso construir, e aonde eu puder. Qual é o tamanho da calçada, qual é o gabarito, qual é o afastamento. E isso é que eu acho que é muito importante, né? Tu me explicava, em outra oportunidade, a questão da importância prática da permissão de construção de prédios mais altos aqui em São Luís. Né? Salvo engano, mais de 15 andares. Nós só podemos 12 hoje, né? E 3 a gente paga como solo criado, que é um alvará muito mais caro do que aquilo, então nós só podemos fazer 15. E não é porque queira chegar. Inclusive foi dito que era o Sinduscom que estava participando ou que queria impor. Não é isso. Se você for fazer um prédio mais alto, você vai ter afastamentos maiores. Então você não vai deixar que a brisa deixe de passar. Mas o que é importante? Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos o ANIL. Tem um impacto na arrecadação também, né? Eu queria que tu falasse isso também, do impacto positivo na arrecadação. Prefeitura, e é bom a gente dizer aqui, Eduardo, que nós não estamos aqui com nada, nenhum viés aqui político, nem nada. Estamos fazendo na verdade, esse é um debate técnico. Tanto uma que conversa você percebe. É exatamente isso que eu quero dizer, que nós não estamos falando com pré-candidato, estamos falando aqui com uma pessoa que me convidou. Eu queria a gente esclarecer. Eu queria até vou te dar um destacar, exemplo. Só um detalhe. Que eu estou até evitando emitir meu parecer sobre determinadas situações, eu estou só questionando. Para que as pessoas possam ter acesso a essas informações. Até porque, veja só, no momento em que prédios mais altos são construídos, naquele espaço fica mais barato para fazer a limpeza do lixo, a limpeza do solo, o caminhão do lixo, o abastecimento. Olha, você de não água. para ver como você não está aí à toa, né? Talvez não seja um técnico tão firme, mas sobre isso, né? Sobre engenharia ou sobre urbanismo, mas você acertou. É o que eu queria lhe dizer. Eu não posso construir um prédio nem de 8 andares lá no ANIL. Eu não posso construir nem de 2, nem de 3 lá no ANIL. E lá eu tenho transporte público, eu tenho água, eu tenho esgoto, eu já tenho limpeza pública. E aí eu tenho que construir lá no Maracanã para que eu tenha que levar todos esses serviços que com certeza são mal prestados, que não tem condição, porque não tem arrecadação que dê para segurar um baque desse de uma hora só, e a população daqui só cresce. Quer dizer, nós estamos inchando sem poder utilizar vazios urbanos, sem poder planejar, sem poder entrar. O próximo que entraria aqui seria o olho d'água também. Nós temos que botar esse assunto para a gente conversar como que a gente quer que nossa cidade cresça, para onde ela vai crescer, como vai crescer
e de que forma. É muito importante a gente colocar isso. O pessoal pode até entender errado, eu não quero tomar lugar de ninguém, casa de ninguém, e agora a pandemia aflorou bastante isso, como eu já disse. Nós precisamos saber onde é que eu vou me planejar, onde eu vou construir, porque daí 7 anos para eu comprar e entregar para você, como é que eu vou fazer? Na verdade, Fábio, para tornar, eu acho que o assunto até mais claro para que as pessoas que estão acompanhando aqui, a gente precisa de segurança jurídica. Foi o terceiro gargalo que eu lhes disse lá. Por exemplo, onde eu posso construir, né? Em determinada área, qual é o tipo de construção permitida? Porque da forma como está, na ausência desse plano diretor atualizado, há um crescimento, e aí um dos fatores foi a informalidade, até de obras que não poderiam estar ocorrendo da forma como estão, prejudicando aí a nossa cidade, o desenvolvimento, a questão paisagística também. De esgoto, a gente observa alguns bairros aqui em São Luís, eu não me refiro só a bairros periféricos, não, mas bairros que não são periféricos e não têm um tratamento de esgoto adequado, né? É um dado até que eu me lembro aqui agora, eu estava fazendo um estudo dos dados do INEP, e 39% das escolas municipais não têm saneamento básico, 24% não tem água encanada. Ou seja, nas escolas... Isso é no Brasil, né? Não, isso aqui é nas escolas públicas do município de São Luís. Escola. Tá bom. Escolas. Porque o número aqui é maior, aqui no Maranhão como um todo, aí desses dados aí são assustadores. Não, esse dado aqui é só de escolas, analisando escolas públicas municipais. Então, de fato... Pode falar. Então, a gente entrega esses equipamentos, essas obras hoje, com estação de tratamento, com subestação, né, com tudo pronto para ser utilizado. Então, a gente tem que repensar mesmo para onde nós queremos ir, como vamos fazer, ou se vamos continuar deixando, está defasado, e vamos deixar essa informalidade tomar de conta, e essa vai destruindo, sim, o nosso meio ambiente, vai destruindo. Eu não estou dizendo que nós somos 13 mil empresas, 12.800 ativos. Eu não vou dizer que não tem empresa que não transgrida algumas, mas aí existe o Ministério Público, existe a fiscalização para ir. Mas as empresas que a gente representa, elas cumprem as normas e elas executam. Então, a gente tem que discutir muito isso. Tem muitas obras aí para ser visitadas, né? Até o Jorge entrou aí. O Jorge Mendes é o outro que eu estava falando agora, que é do Sindicato dos Trabalhadores, está botando o olho arregalado. Está falando bem, viu, Jorge? Falando bem. Mas isso aí é porque eu tenho essa mesma conversa que eu estou tendo com vocês, eu converso com eles, com o pessoal dos trabalhadores, que eles precisam entender como esse mecanismo funciona, né? Porque, às vezes, também como o político é taxado de uma forma, o empresário também é aquele que não presta, só quer ganhar o dinheiro, né? E, Fábio, assim, concluindo a nossa live aqui, meu amigo, antes de te agradecer, eu tenho guardado aqui algumas perguntas rápidas, com respostas rápidas. Não deu para fazer com o Marcelo, porque a live estava acabando. Contou. Marcelo não respondeu nem a primeira. Não respondeu, caiu. Mas vou fazer aqui contigo. Eu sempre preparo essas perguntinhas rápidas aqui para o final. Não que eu sou jornalista ou entrevistador, não, pelo amor de Deus. Vamos lá, nós estamos tornar a live mais interativa. Mas me responda aí, meu amigo. Pós-pandemia, qual é o teu principal sonho? Qual o sonho que quer realizar pós-pandemia? Ver o plano diretor aqui dessa cidade aprovado, de São Luís. Pronto, plano diretor aprovado e atualizado. Qual é a primeira obra que tu quer começar e entregar pós-pandemia? E aí engloba tanto obra privada ou pública. Qual seria a construção que tu queria fazer pós-pandemia? Duarte, eu quero construir aquela obra pública, eu quero fazer aquele prédio, enfim, não sei. Qual é o teu principal obra pós-pandemia? Eu acho que o novo anel viário também aqui de São Luís, como lá em Imperatriz também foi pedido, eu acho que esses anéis viários aí, acho que são obras que vão fazer um novo delineamento, e aí cai tudo a ver com o plano diretor, porque eu tenho um novo anel viário, eu passo a planejar essas regiões que vão ser... Foi o que aconteceu quando foi feita a ponte aqui, e essa área do Renascença como um todo expandiu. É a mesma coisa que vai acontecer com o novo anel viário. Agora tem uma obra que eu acho de extrema importância, que é o Hospital da Ilha, que está sendo a todo vapor lá tocado, e aquilo vai dar uma mudança aqui na nossa saúde pública. O Hospital da Ilha ele tem toda uma importância do ponto de vista das políticas públicas de saúde, porque
tem como fazer um planejamento ali com um socorrão, dar uma outra finalidade ao socorrão 1, uma outra finalidade ao aquilo é na socorrão 2. carga extrema o tempo todo. Não dá nem para você repaginar. Foi inchando. Então você tem que ter um negócio que está ali programado, planejado, que é que a gente defende, o planejamento. Olha, tem alguma obra que tu não te orgulha? Que tu possa citar aqui? Não, na verdade eu gosto muito da engenharia. A obra que eu não gosto são essas que transgridem aí as legislações, inclusive do CREA. Nós teremos até eleições no CREA esse ano, e arquitetos. A gente tem que valorizar esses profissionais que são habilitados para isso. Então, essas obras que não respeitam esses códigos são exatamente, eu não sei assim uma específica, mas existem muitas que não respeitam o ordenamento jurídico e das profissões. Pode ser obra tua ou de qualquer outro engenheiro, enfim. Mas é uma obra em São Luís, no estado, que tu realmente te orgulha dessa obra ter sido concluída, executada aqui no nosso ambiente, né? Na nossa sociedade, ludovicense maranhense. Olha, nesses anos todos, eu já participei de muitas obras, eu comecei de quase nada, mas uma das que eu até fiz foi a Beira-Rio de Imperatriz, a primeira Beira-Rio de Imperatriz. Ela saía até no Jô Soares, quando ele ainda tinha o programa na Globo e tal, e ficou uma coisa muito bonita, e ela mudou toda uma concepção, e ela mexeu com o turismo e com a sensibilidade do povo lá de Imperatriz, e eu tive a oportunidade de ficar 8 meses morando lá para fazer essa obra, e muito me deixou contente. Eu diria essa, mas a engenharia ela é muito importante, né? Tem muitas obras e tem muita coisa que a gente sempre está levando o desenvolvimento, o emprego, né? A renda e a dignidade das pessoas. Agora, uma que eu adoro de ver são quando a gente entrega aquelas casas populares de quem ganha até 3 salários mínimos, que é quem ganha 1.200, em média, a R$ 1.000. O sonho daquelas pessoas quando entram naquela casa é fantástico. A gente se emociona muito. Eu vou em várias, então eu nem dá para me citar, mas tem muitas em mais de 100 municípios aqui. Nós fizemos 108 mil casas nos últimos 10 anos. Excelente, excelente. Parabéns a você, a todos aí da Construção Civil. E para terminar, uma mensagem aí que tu queira deixar, finalizando aí, deixando teu recado para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento tão difícil de crise sanitária, crise econômica. É uma mensagem aí do Fábio Naus, que não é só engenheiro, é um católico que realmente frequenta a igreja, quem olha assim pensa até que sabe, é um padre substituto. É coroinha que eles ficam me chamando aí, perturbando, eles me perturbam muito. Mas ajudando eu vou fazer amizade com vários padres, e aí já estou ajudando algumas igrejas. Mas isso é importante. Inclusive, agora falou bastante isso, essa nossa religiosidade, e é nessa mensagem que eu quero dizer, que a gente acredite em Deus, acredite na união, e paremos também, né, de ficar só fofocando e criticando. A gente só sabe ver o lado ruim. Eu queria que a gente procurasse olhar o lado bom e contribuir para que a gente passe por essa crise e tenha um outro dia melhor para todos. A gente está vendo aí essas dificuldades e essa diferença tão grande entre a nossa população. Então, era isso que eu queria dizer, mas eu precisava fazer rapidamente um adendo, que é dizer que você, Duarte, eu já lhe conheço há pouco tempo, mas nessas minhas conversas, né, nessas conversas com o governo e com outros entes, você tem sido um bom parceiro do setor da construção. Eu tenho conversado com você, pode até parecer porque você teve um trabalho que às vezes chocou com nossas empresas, mas eu tenho mostrado, e é de minha função fazer isso aqui agora, um reconhecimento público dessa pessoa que você está cada vez melhorando e você quer melhorar, e você fazendo esse diálogo, nós conseguimos nos aproximar. Tínhamos muitas diferenças, mas acho que você, com esse diálogo, conseguiu entender. Eu também entendi o seu lado, e aí nós estamos construindo uma coisa que é melhor, não para o Fábio e não para o Duarte, mas sim para o Maranhão. Quero agradecer muito, realmente, a sua participação, principalmente nesses últimos tempos, na interlocução com o governo. Obrigado, Fábio. Estamos à disposição. É o que eu te expliquei em alguma dessas reuniões, né? O que eu sempre falo. Eu me esforço, me dedico muito em tudo que eu faço, né? Toda meta, todo objetivo, eu me dedico realmente ao máximo para honrar a confiança e a experiência das pessoas. Eu sou advogado, em 2015 assumi o PROCON, e como presidente do PROCON eu quis ser o melhor presidente que o PROCON já teve, né?
e realmente não é uma atividade fácil de fiscalizar, mas sempre o fiz de forma correta, séria e tentando manter o máximo de diálogo possível. Como presidente do Viva, da mesma forma, fazendo parceria com a iniciativa privada, várias construtoras nós tivemos parceria, nossas empresas como por exemplo o Viva lá no Shopping Pátio Norte, o Viva no Shopping Passeio, Shopping da Ilha, Golden, que foram parcerias fantásticas. Por exemplo, muitas dessas unidades têm custo zero para o Estado. Ao mesmo Ninguém tempo, nem sabe disso. Pois é, e ao mesmo tempo, olha a Judite aparecendo atrás. Meu Deus, olha aqui, cara. Agora eu tô rindo, é isso mesmo. Agora ela apareceu aqui atrás, gente, terrível. Mas, olha, ela quer aparecer mesmo, ela quer ficar aqui, ó. Olha Deus aí, do ó. céu. Olha. Ela quer ficar atrás. Muito legal. Mas, enfim, como eu estava te falando, são parcerias que ajudam na geração de emprego, renda, porque quando coloca um Viva desse dentro de um shopping, incentiva o consumo dentro do shopping, incentiva que aquelas lojas possam vender mais em razão do consumo. Exato, o Estado reduz o gasto dele, porque não paga nada por aquele espaço, e então gera um desenvolvimento. E socializa o trabalho que vocês prestavam, né? Que o Estado prestava, que presta do shopping, né? Do cidadão, do Viva, né? Ele presta aquele serviço para um local de mais qualidade. Qualidade para o cidadão, qualidade para o servidor, enfim, qualidade para todos. Por isso, estou à disposição, compreendo a importância do plano diretor, compreendo a importância da Constituição Civil para gerar desenvolvimento e para retomar a pujança econômica que a gente tanto espera e precisa aqui na nossa cidade e no nosso estado. Fábio, obrigado de coração por aceitar o convite. Estamos à disposição. Conte comigo aí para facilitar todo e qualquer diálogo, para buscar informação. Enquanto deputado estadual, sabe que pode contar, não só você, mas todos aí da Constituição Civil. E o pessoal, estou vendo que Judite tem fã mesmo, né? Mandando deixar. Então, para terminar, está aqui a Judite aqui. Eu ainda tenho uma presilhazinha. Mesmo, tá certo. Ótimo. Até foi bom, gostei. Valeu, isso aí, Fábio. E aí, abraço. Eu quero ficar à disposição. E aí, como eu estou dizendo, nós estamos tramitando e deve sair o decreto específico da construção esses 2 dias aí. Mas nós já estamos com tudo implantado nas nossas obras e nós queremos continuar contribuindo aí. E estaremos à disposição sempre aí para qualquer diálogo, qualquer esclarecimento que for necessário também. Tá bem? Com certeza. Um abraço aí para toda a equipe, viu? Um abraço, Letícia, todos aqui da equipe que estão acompanhando. Fiquem com Deus. Parabéns. Parabéns, família Siduscom. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.